Ou não, olha só quem está aqui, o Dr. César Duarte Nascimento Júnior, da Urocentro Canoinhas, né? Como você pode perceber, ele é ligeiramente mais novo pessoalmente do que na foto ali que a gente viu agora há pouco. Coisa de 2 horas por aí, né? Seja bem-vindo, César, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Ednei. Primeiramente, parabéns pelo estúdio. Né? Obrigado. E, novamente, um prazer estar aqui para participar com vocês. Prazer é todo nosso. A gente já estava há um tempo, né, tentando trazer aqui o Dr. César, mas é uma pessoa muito ocupada, dado aí a alta demanda. E, aliás, não é brincadeira, não. Tem muita gente que procura urologista aqui em Canoinhas, né, César? Claro que não é uma coisa de Canoinhas, sim, mas as pessoas têm muitos problemas nessa especialidade, né? Sem dúvidas. Apesar do Ednei ter me pedido para falar de infecções e ter mudado para incontinência, a gente vai falar dos dois. Mas isso é o dia a dia, né? As mulheres também são protótipo de infecção urinária e as incontinências também, inúmeras gestações, enfim, a gente vai falar aos pouquinhos. Eu confundi os assuntos, mas aí o César foi gente boa e delimitou ali os dois pra gente falar, que é a questão da infecção urinária, né, e da incontinência urinária. Como a gente está nesse período de inverno, o frio muda um pouquinho, né, a questão aí do sistema das pessoas. Então, a questão da infecção urinária, ela é mais comum no inverno, né? É mais comum no inverno, nem tanto, Ednei, porque as mulheres, infelizmente, aqueles ditados de vó, não fica com a roupa úmida, não senta no molhado, não pega sereno, é de fato mais comum porque a uretra é mais curta, não tem a prevenção da uretra peniana ali, nem da próstata. Então, é mais comum as mulheres terem em 4 fases, no início, quando pequenininha, que acaba não se limpando direito, na menacme, que é quando é a primeira menstruação e vida sexual ativa, após a menopausa e depois quando mais idosa, já mais nos quadros demenciais e tudo mais. Então são 4 distribuições. O homem, toda vez que, por exemplo, você chegar para mim, estou com infecção urinária, vale sempre uma investigação muito mais longa, porque normalmente é um pouquinho mais complicado. Interessante isso que você falou ali de se limpar bem. Aquela Ana Clara do Big Brother levantou uma discussão nacional, né? Estavam discutindo nas redes sociais que ela falou: gente, eu não uso papel higiênico aí, mas como assim você não usa papel higiênico? Ela falou que ela usa o chuveirinho, que até hoje é difícil das pessoas terem não tem mais, né? Não tem mais, né? O bidê ou o chuveirinho mesmo, né? Mas isso é uma coisa válida para outra patologia, para hemorroidas também, para quem sofre com dores, mas sempre fazer o chuveirinho ou tomar banho depois é muito mais higiênico do que o papel. Que agride, inclusive, exatamente, né? Exatamente. E as mulheres, como anatomicamente é mais próximo à uretra do ânus, então às vezes o fato de querer economizar o papel, dobrar 2 vezes, passar, ela acaba se auto-inoculando, principalmente nos idosos. Ou seja, esparrama mais do que limpa, né? No popular é isso. Perfeito. Até eu li também uma coisa que diz que você não deve também achar que tem que esfregar, lavar. Não, é uma coisa... né, básica ali, né? Porque depois vai tomar banho também, né? Perfeito, o banho diário também inclusive é recomendado, né? Exatamente. César, falando ainda da infecção, né? O que causa, você já falou de alguma coisa, mas o que causa a infecção em termos gerais? Então, pegando de novo o seu gancho, a principal bactéria causadora das infecções urinárias, tanto em homens quanto em mulheres, é a E. coli, que é uma bactéria que todos nós temos no trato retal. Então, na verdade, é essa comunicação muito próxima ali, ou a falta de banho diário, higiene e tudo mais. Nos homens, pode ter o fato do prepúcio longo, o cara não tem higiene, que já entra no fator de risco por câncer de pênis, que a gente falou na vez passada. Então, a causa mais comum é essa bactéria ali, e normalmente por falta de higiene, ou como você falou, inverno a gente fica com a imunidade mais baixa. Então, às vezes, as defesas já fazem com que a mulher possa ter um corrimento, associado a uma infecção, enfim, que a gente tem que tratar. Quando ele fala do prepúcio longo, é a pele que reveste, né? Vamos reveste a cabeça do pênis, perfeito, né? Isso aí. Essa atividade sexual também pode influir nessa questão? Pode, mas... eu posso pegar uma infecção de outra pessoa? Não, infecção urinária dificilmente. Não, porque, por exemplo, na mulher são 3... Pode pegar um monte de coisa, mas exatamente, não é infecção. Na mulher são canais diferentes, né? A uretra é um pouquinho acima do canal vaginal, então aqui você acaba isolando. Mas algumas bactérias, algum corrimento pode facilitar. Às vezes pode machucar, uma relação mais intensa. Ou, quando faz sexo anal e vaginal, aí você está trocando as bactérias. Isso faz mal tanto para o homem quanto para a mulher. Porque o homem pode evoluir com uma uretrite, que é a infecção na uretra, né? Então, assim, sempre vale muito o limpar, né? Então, depois de uma relação, vai urinar, vai limpar. Não necessariamente o canal vaginal precisa ser limpado, porque ele é autolimpante, né? Mas o xixi sempre ajuda. É que nem aquele micro-ondas autolimpante. Olha que bacana.
Isso aí. Pra você ter, né, um parâmetro, né? Tudo bem. Você não vê o autolimpante, né? Mas é interessante a gente pensar... Bom, você falou aí a Estela até falou de um fator, mas aí tem outros fatores, né? Fatores de risco, você fala? Uhum, Sim, tudo, por exemplo, infecção. vamos pensar em crianças quando nascem acabam tendo alguma alteração neurológica como a mielomeningocele. Eles não conseguem esvaziar a bexiga, tanto homens quanto meninos quanto meninas. Então eles acabam fazendo autocateterismo, eles passam uma sondinha e esvaziam. Esse paciente normalmente tem maior fator de risco para as infecções, assim como o adulto na questão de se limpar, que nós estávamos discutindo fora do ar aqui do cuidado com o idoso, né? E quando nós somos adultos, é questão de imunidade normalmente, ou você está associado a várias outras coisas. Por exemplo, o cara fez uma relação anal com a esposa e aí não limpou depois e obviamente entrou em contato com bactéria, vai fazer uma prostatite ou uma uretrite, alguma coisa assim. Que é uma infecção. Isso, então você começa de baixo para cima, você vai ter a uretra do homem para infeccionar, a próstata, então prostatite aguda, crônica, alguns casos cirúrgicos, você pode ter uma infecção na bexiga, que é a cistite. Tem que cuidar aqui com a cistite, né, porque você tem 3 perfis. A cistite crônica, que nada tem a ver com bactéria, que daí é uma doença autoimune. Você tem a cistite das mulheres ali pela questão do sexual, que é a trigonite, que normalmente você trata com outros perfis de remédio. A bexiga hiperativa, que entra no outro assunto que você havia falado, que é a hiperexcitação da bexiga com inúmeras idas ao banheiro, com incontinência ou sem, que são confundidas, né? Então, tem várias coisas de cistite. Aí tem cistite para quem fez radioterapia. Então, a gente abre um leque enorme. A cistite é a infecção mais leve que tem. É isso? Não necessariamente. Se for um homem, a gente tem que investigar. Por que esse cara fez? Às vezes o cara desceu um cálculo do rim, tá parado no ureterno, o canalzinho que liga o rim e a bexiga, e aí é cirúrgico, por exemplo. E ele é configurado na dor para fazer o xixi. Perfeito. Na verdade, os sintomas são a disúria, que é a ardência purinar, a hematúria, que é o sangramento na urina, aí você pode ter drenagem de secreção purulenta pela uretra, e pode ter, obviamente, aquele cara que tem aquela dor aqui em cima, que é às vezes só a dor por causa de uma pedrinha que obstruiu. Porque as pessoas costumam falar, o rim parou de funcionar. Não, o rim está obstruído, ele quer produzir urina, ele quer se livrar. Ele sempre está tentando empurrar, mas é como se tivesse uma rolha lá. Que é uma pedra. Perfeito, exatamente. E isso pode gerar pus lá em cima, porque daí aquela cultura vai virando... a urina vai virando meio de cultura lá e complica tudo. Quer dizer, doeu para fazer xixi, corre pro médico, porque não é normal. Exatamente. Sem contar outras patologias. Por exemplo, você deve ter, lá nos seus 10 anos de idade, aprendido a andar de bicicleta. Assim, caí inclusive num buraco na frente de um time de voleibol. Tava um jogo de 2 equipes de voleibol. Foi muito humilhante. Eu fui tentar rampar no meu avô, uma entrada que ele tinha lá, e bati no guidão. Bati embaixo do testículo. Isso, 10 anos, 15 anos depois, pode evoluir com a estenose de uretra, com o estreitamento do canal. Então, essas coisas todas, doeu por urinar, você tem que ver o que tem. Pode ser uma infecção, pode ser esse estreitamento, pode ser uma pedra, né? Então, a gente tem inúmeras coisas. Né? Agora, imagine uma bexiga hiperativa. O que é bexiga hiperativa? É aquela que não consegue parar. Mudamos de assunto, mas interessante a correlação. Mas tem a ver com a incontinência? Tem incontinência daí, né? A bexiga hiperativa pode cursar com ou sem incontinência, Dinei. Bexiga hiperativa, Estela, vou te dar um exemplo da sua profissão. Da 5 em 5 minutos estaria pedindo licença para Dinei. Ou mais, 10 mais. Então, a gente colocar um pinico aqui mesmo. Você perde... Ou aquela bolsinha, Deus que me perdoe. Você perde qualidade de vida, porque de fato é uma ida no banheiro com volume muito pequeno por uma hiperexcitação. Mas tem alguns alimentos, normalmente, vocês estão trabalhando aqui, viu os cafezinhos da Estela, café é uma bebida que hiperexcita a bexiga. Então você vai ao banheiro urinar com menores quantidades. As pessoas dizem, não, mas eu urino muito bem, principalmente quando tomo cerveja. Mas aí você urina bem, você pode ver que a cor muda, fica clarinha. Porque na verdade você não está produzindo urina, aquilo está passando praticamente direto para o álcool. A cor da urina é algo muito importante, né? Sim, a cor da urina é um amarelo citrino, para um amarelo, assim, ela começou a ficar muito clara, é porque você não está filtrando direito. Cor de limonada, é isso? Eu sou daltônico, né? Então assim... é complicado. Cor de limonada. Pode ser. É que um dia me falaram, cor de limonada é o ideal. Isso aí. Que é como fosse um amarelo bem clarinho. Né? Ele chama de amarelo citrino, vamos lá. É exatamente, uma cor de limonada. Então, essa cor é importantíssima. Se ela estiver tendendo ao vermelho, pode estar sangrando por inúmeras coisas. Pode ser um paciente mais velho, tabagista, pode ser um câncer de bexiga. Nossa, se estiver vermelho, corre pro médico na hora, né? Perfeito. Pode ser uma pedra, né? Ou pode ser ali durante a relação, o cara pode arrebentar a uretra do pênis e aquilo começa a sangrar bastante mesmo, sangue vivo.
né? Então, é como você falou, não é correr, mas, pô, vai rápido ver, porque às vezes pode piorar. Tem uns medicamentos que alteram a cor da urina, inclusive. Tem o Pirídio, o Cistex. Você assusta também com isso, né? O Pirídio, o Cistex, um é laranja, outro fica azul, enfim. Deus. Aí você pensa que virou um avatar, não. É só um remédio que você tá tomando mesmo. Exatamente. Você não foi levado para Pandora, né? Mas eu posso só terminar do negócio? Claro, imagina, a gente interrompe todo momento, é normal. Você não, completamente normal. não é nada pessoal. Não. Para a Estela ficar sobre a bexiga hiperativa. Existem medicações para isso, fisioterapia pélvica, que tem 2 profissionais só em Canoinhas, que são a Estela e a Maria Júlia, e você pode resolver o problema aí. Mas a bexiga hiperativa não tem tratamento. Tem tratamento cirúrgico, mas você deixa isso para casos especiais, caso a caso, você vai fazer a avaliação. Mas essas medicações todas mexem com o neurológico, elas podem deixar os olhos mais secos, a boca, as fezes também pode gerar uma constipação. Então você tem que ter o paciente como um todo, né? Tem uma dúvida que é até bem pessoal, aproveitar e fazer consulta, né, gente? César, que é uma questão da bexiga, né? Porque eu me recordo assim, quando eu era mais novo, eu aguentava muito de boa, passar a noite toda dormindo, acordava às 7 da manhã, 8 da manhã, claro que a bexiga é cheia, e o banheiro, beleza. Agora eu já acordo 4 da manhã, 5 da manhã, dependendo também do que eu tomo durante o dia, tomo muito chimarrão, né? Aí então, claro, obviamente, né, enche muito a bexiga. Mas a idade é um fator que vai deixando a sua bexiga com uma tolerância menor, isso é correto? Exatamente. Tanto é que nós homens aí, após os 60, após os 45, todos devem fazer o rastreio prostático, né? E após os 60 é muito comum aí, 60% dos pacientes vão evoluir com o crescimento da próstata, que pode dar esses sintomas que você está falando. Teoricamente, a gente seria capaz de aguentar 300 a 500 ml de 4 a 6 horas. Então, um sono razoável, né? Mas eu concordo contigo, eu também estou chegando perto dos 40, é isso mesmo. Eu acordo 6 da manhã, vou ver meu filho e vou fazer xixi ali para deixar tudo certo. Daí até aí tudo bem. O problema é quando você começa a acordar de madrugada, que eu tô tendo esse problema. Acordar 4 da manhã não é normal. Não é que não seja normal, mas eu acho que também pode ser outros fatores que estão fazendo eu acordar, e aí eu me toco que eu preciso urinar. Interessante sobre a sua colocação. Frutas cítricas, o suco delas, o café, energético, o chimarrão, isso tudo tomado assim, até 2 horas antes de dormir pode hiperexcitar a sua bexiga. Então às vezes você está com um volume baixíssimo, você vai no banheiro e vai fazer, poxa, fiz um copinho de café pequenininho de 50 ml. É porque você acabou hiperexcitando sua bexiga, ela está ali contraindo e te dando a resposta para o cérebro você ir no banheiro. E não necessariamente está com a bexiga cheia. Né? Diferente de 10 anos atrás, vamos colocar eu e você 10 anos atrás, você ficava a noite inteira tranquilão, mas acordava... Saía pra buia, né? Voltava meio pra lá, meio pra cá, cheia da cerveja, né? E dormia 8 horas direto, né? Exatamente. Ou seja, ficar velho não é muito legal. Não é muito legal. Tem outras coisas também que não são muito legais, mas por enquanto vamos falar da incontinência urinária e também da infecção urinária. Já que a gente enveredou pro caminho da incontinência, o que é incontinência? Porque eu dei um exemplo aqui de uma coisa que 4 da manhã eu tenho que ir no banheiro, mas isso não é uma incontinência? Não, interessante a sua pergunta. A incontinência baseia-se em 3 perfis. A incontinência urinária de esforço, que nas mulheres é aquela situação, começou o crossfit, começou a cair urina ali, manchar a calcinha. Relataram um caso desse Relataram um caso desse pra gente, que o pessoal faz esforço no crossfit e daqui a pouco vem aquela pocinha lá embaixo e ainda diz que não foi ela, né? Alguém derramou água aqui. Mas não só isso, às vezes a mulher tá num evento, numa festa, e começa a rir. É um pouco pior, né? Começa a perder urina também. Aquilo acaba diminuindo a vida social dela, restringindo, né? Aí você tem incontinência urinária por hiperatividade, igual a Estela falou, e a mista, que é a mistura das duas, né? E aí, claro, você vai ter casos especiais, como os pacientes com alterações neurológicas, demenciais, enfim, que muda um pouquinho. Ou os pacientes da mielomeningocele que a gente falou. Basicamente, na incontinência urinária mista, você vai usar a fisioterapia, remédio e a cirurgia. Na hiperatividade, fisioterapia e remédio. E no desforço, você vai usar a cirurgia, a famosa telinha. Né? Aqui é interessante colocar uma dúvida muito comum do consultório, Ednei, que as mulheres falam da bexiga caída com a incontinência urinária. Uma coisa não tem que estar elas são correlacionadas, mas não tem que estar juntas. A bexiga pode ser só caída e ela não tem incontinência. Mas o que acontece com uma bexiga cair? Vamos lá, várias gestações, aumento da pressão abdominal, obesidade, o aumento da idade, a menopausa. Então isso faz com que literalmente aconteçam os prolapsos. Coitada da mulher, né? Ela só... Meu Deus, cai a bexiga! Mais essa, né? Pra ver. Mais essa. A sensação ela é literalmente uma bola na vagina. E a gente acaba tendo que, com algumas técnicas cirúrgicas, ou por cima ou por baixo,
colocar lá para cima de novo. Acontece mesmo. Se tem dúvidas, manda aí 3622-5674. 3622-5674, nosso WhatsApp. Pode mandar suas dúvidas, então, que o Dr. César vai responder. Não precisa se identificar, tá? Porque às vezes você é uma questão íntima, você pode falar que é um amigo. Pode falar que é um amigo de uma amiga e tal, né? Doutor... Também pode usar os nossos chats no YouTube e no Facebook. Sei que muita gente tem dúvidas sobre essas questões, então não tenham vergonha, que a gente não vai te expor, tá? Talvez, se a gente não gostar de você. Né? Eu tenho uma pergunta, doutor. E a pessoa que é portadora do HIV, por que afeta tantos problemas urinários, essas questões? Interessante. Estela, vamos lá, uma coisa bem comum do paciente HIV é fazer cálculo cujos exames não identificam. E a gente tem que operar igual um cálculozinho que não aparece no raio-x ou na tomografia. Já é uma coisa diferente, mas causada não pelo vírus, e sim pelas medicações. Tá? Paciente também tem perda de função renal e podendo evoluir para hemodiálise pela medicação. Tá? Hoje você tem normalmente complicações decorrentes do tratamento pelo vírus em si, né? A questão da imunidade já conseguiu se estabilizar, esses pacientes vão ter uma longa vida com qualidade de vida, né? Mas realmente é decorrente, a maioria dos problemas decorrente do tratamento. Nossa. Ele pode estar relacionado com outras doenças, então. Perfeito, isso aí. Normalmente você tem um conceito que são doenças definidoras de síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Aí você classifica de HIV para AIDS mesmo, né? Ou SIDA no português. Então, é daí que vem as complicações, mas normalmente decorrente do tratamento. Ou se o paciente não aceita o tratamento, né, Estela? Às vezes faz um mês, como tem vários efeitos adversos, abandona, aí você começa a ter imunidade mais baixa, você começa a ter, de fato, infecções. Porque uma das coisas lá atrás, do início do HIV, eram infecções que você tinha praticamente aniquilado elas com vacina, com tudo mais, o pessoal começou a ter. Né? Ou, de repente, quando o tratamento começou tardio. Perfeito, isso aí. É a mesma coisa às vezes com câncer. O cara demorou a fazer o diagnóstico porque não acreditava que seria aquilo, ou não queria tratar, né? Então, mais ou menos essa comparação. Entendi. Olha que legal aqui, ó. Teve um espectador nosso que ele pediu uma ajuda aí quando a gente, tempos atrás aí, pra gente, que ele tava com catéter, né? Aí ele tá dizendo assim que gostaria de agradecer a gente que, né, por ter dado uma força e tal. Ele fez a cirurgia e está em casa se recuperando. Obrigado a Deus, abençoe sempre o trabalho do Dr. César, porque tem certeza que através dele muita gente alcança o que precisa, né? E ele agradece ao Dr. César porque ele foi, acho que o César que operou ele, né? Porque tanto o César como o Juliano tem também, eu acho que vocês estabeleceram recentemente um contrato com o município para fazer 40 cirurgias, né? 40 cirurgias, exatamente. E o nosso espectador aqui, que é nosso assíduo espectador, ele foi incluso aí entre essas 40 pessoas, né? Toninho, bom, Toninho, vou ler para não perder o fio aqui, né? Falando em astronauta, teve um padre catarinense que acha que foi para a Lua também, porque levantou o voo do balão e nunca mais voltou. Mas esse não, acharam os restos mortais. Acharam, a gente comentou aqui. É verdade, Toninho, acharam ele, tadinho do padre do balão, né? E também bom dia para Luciane, para Sil, enfim. Tem alguém aí no nosso... Face? Tem sim, a Priscila Agudas, parabéns, que entrevista boa hoje, parabéns, doutor César, vocês arrasam sempre. Obrigado, Priscila, obrigado. Gente, dúvidas, a gente não vai falar o nome, tá? O Leandro Ferreira Machado também, grande médico, doutor César. Exatamente. Deixa eu só pegar um gancho, Ednei, sobre o que você falou. Do astronauta, não? Não, do astronauta, não. Dos catéteres. É importante deixar claro o seguinte, as pessoas às vezes te mandam mensagem e por não saberem, a cirurgia não é simplesmente tirar o catéter. O catéter resolve a urgência desses pacientes. Porventura está obstruído um rim quase indo para hemodiálise ou com uma infecção grave, é passado o catéter. A gente faz isso na prática, tanto no privado quanto no público. E às vezes as pessoas, eu só quero tirar o catéter. Quando você vai olhar, tem um cálculo de 2 centímetros lá. Então você tem que propor a cirurgia, tirada desse catéter e a colocação de um novo, né? Isso, a questão de catéter, só para você ter uma noção, no privado, uma cirurgia dessa de material, em média, é R$4.000 a R$4.500. Então, eu peço um pouquinho de compreensão com o pessoal, com a gestão. Mas como você falou, nós fizemos já acho que 24 já das 40. Porque às vezes no mesmo paciente você tem 2 lados, né? Você tem o catéter dos 2 lados, ou na bexiga e próstata. Então, é minucioso. E é bem complicado viver com catéter, sem né? dúvida. A pessoa que vive com catéter é uma situação extremamente delicada. Ela simplesmente se restringe muita coisa, né? O catéter, teoricamente, é feito de material inerte, mas alguns pacientes reclamam muito, por exemplo, que ele está preso uma voltinha no rim e uma voltinha na bexiga. Então, você imagina, você esvazou sua bexiga, ele toca a bexiga, dá vontade de urinar. Bexiga hiperativa. Ou esses sintomas de esvaziamento praticamente não tem urina. Pode sangrar um cara que trabalha mais pesado, né? Ou quero voltar para o crossfit, vai lá no crossfit, faz exercício em excesso, acaba sangrando também. O que a gente tem de regra, eu e o Juliano, no consultório para privado? Vamos começar. 3 meses no máximo para a gente resolver ou ter que reabordar um paciente que passamos o catéter e tem um cálculo ainda.
Mas a gente está tentando trazer isso pro SUS também, que esse paciente deve ter sido um dos casos que a gente viu 9 meses, 8 meses. Ele falou que estava há muito tempo. 12 meses, tem pacientes que a gente operou que estavam com 2 anos, né? Então, assim, complicado. Bem complicado, né? Mas a gente falou de alguns fatores, mas eu acho que não tem mais coisa aí sobre a incontinência urinária, né? Tem no homem, né? O homem, você brincou que só as mulheres que sofrem. Não, o homem também, principalmente depois de cirurgias. Por exemplo, câncer de próstata pode evoluir com incontinência. No meu pai aconteceu isso, né? Ele teve que fazer a fisioterapia pélvica, né? Isso aí. Mas o seu pai, na verdade, teve uma incontinência por inflamação após a cirurgia. Diferente da dele, como a gente não tira a próstata, não faz a emenda, que é na cirurgia de câncer de próstata, aí a gente consegue com a físio resolver. No câncer você tira e você tem que, por vezes, fazer a físio e colocar um esfíncter artificial, uma cirurgia bem mais complexa. Quando é um câncer de próstata. Isso, uma prostatectomia radical, né? Então, hoje com a robótica, que ainda não é acessível a todos nós, você tem menos isso, mas pode ocorrer. Então, o homem também sofre com incontinência urinária de esforço ou pós-cirúrgica, né? Aí, e por hiperatividade também ocorre em nós homens, né? Você brincou aí, talvez você possa ser um cara que toma muito café até antes de dormir. Não tomo, não, eu evito. Se eu tomo, eu não durmo daí. Pois mas a sua bexiga também pode ser prejudicada. Mas o chimarrão também tem cafeína, né? Tem cafeína. O energético cafeína com taurina, junto os dois piora mais ainda, né? A hiperatividade. Então, basicamente, você tem que identificar isso. Isso vai implicar em fazer um ultrassom, fazer uma urodinâmica, um diário miccional. Você vai ter que identificar que tipo e sugerir que tratamento o paciente vai fazer. O ideal é você não tomar muito líquido antes de dormir. Né? O líquido, se for água, vamos colocar assim, tudo bem, porque o teu rim vai filtrar, que vai produzir urina e vai te dar esse tempo de sono entre 4 e 6 horas. Agora, tomei Coca-Cola, jantei, fui dormir logo 2 horas depois, aí você está hiperexcitando, que a Coca, além de ser um risco para cálculos, para pedras, também faz você ter uma hiperatividade da bexiga. Tem alguma coisa boa da Coca-Cola? Não tem, né? Acho que não. Ela causa vício, eu consegui parar depois de muito tempo. É só coisa ruim, né? Incrível, o refrigerante ela é um vicia, veneno, mas ela cara, vicia. Não, mas supostamente ela é um bom desinfetante, ela diz que faz umas coisas... Desentupidor, Mas aquela história que o osso fica mole eu já fiz aquilo, meu não deu certo, não sei se eu acho que não eu nunca fiz. Eu nunca fiz. A gente já tá tudo mole também, né? Exatamente. Se for mas é aquele contato direto, né? E nós passa pela metabolização hepática, gástrica, enfim. Ó, a pergunta do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte tem uma pergunta. Já estou na menopausa, vou fazer em breve cirurgia para retirar o útero e possivelmente o ovário. Há anos vou no posto com esse problema de tossir, rir, espirrar e urinar na roupa sempre. Nos exames de urina não aparece infecção, nunca. E o máximo que tomei foi anti-inflamatório. E há anos não resolve. O que fazer? É muito desagradável usar absorvente a vida toda. Eu falo para o ouvinte que tem solução e não tem nada a ver no teu caso, pelo que a senhora ou o senhor descreveu, porque eu imagino que seja uma mulher. É uma mulher, né? Não tem solução, então nos procure ou peça para o posto encaminhar, a gente dá uma olhada, tem solução sim. Interessante que ela falou, Ednei, quando você faz a cirurgia de esterectomia, que é a retirada do útero, pode haver um risco de fazer uma fístula. Fístula é um outro perfil de incontinência, mas aí ele ocorre depois de uma cirurgia. Né? Por exemplo, a mulher tirou o útero e os ovários, né? Nada a ver com a menopausa, então estamos falando de cirurgia para um paciente mais jovem. Ela pode ficar perdendo urina pelo canal vaginal. Isso normalmente é uma fístula, você tem que fazer uma cirurgia de grande porte e consertar tudo ali, sabe? Outra coisa, às vezes vai fazer, sei lá, químio, rádio e faz lesão do ureter, que é o que liga o rim à bexiga, e a radioterapia faz com que ela crie uma fístula do ureter para a vagina. Então, são inúmeras outras causas, mas é isso, digamos assim, é a exceção. Mas a incontinência, ela está ligada diretamente à menopausa ou ela pode acontecer a qualquer momento da vida? Qualquer momento da vida. Inclusive, Ednei, mas é mais comum na menopausa. Não, mais pela perda do estrogênio, né? Mas, por exemplo, eu tenho um paciente de 5 anos de idade. O que aconteceu? Morreu o cachorro da família. Ou perdeu o avô, cuja ligação era muito intensa. Acabou evoluindo com era uma criança normal, começou a urinar à noite, ter a enurese noturna, que é outro tipo de incontinência nas crianças, mas que normalmente está relacionado a algum grau de trauma. A gente chama aqui trauma tudo, separação dos pais, perda do avô, perda do cachorro. E até os 5 anos a gente espera, normalmente faz uma conduta expectante para justamente ver se não vai ter um amadurecimento da parte neurológica e não se faz nada. Mas eu tinha uma colega de escola no primário
que obviamente não vou falar o nome dela para não expor ela. Você e a doutora Rosângela, que não falou o nome de ninguém, né? Então, a Cibele, ela, seguidas vezes, mas é verdade isso. Vocês não tinham isso no colega de escola? Sim. Nervosismo, né? Perfeito. Nervosismo, falta de adaptação, problemas de adaptação, falta do pai e da mãe. De repente aparecia aquela poça, daí a professora ia, né? Perfeito. Ai, Por que Jesus. você não pediu, Cibele? Por que você não, né, não disse que tava com vontade? Daí a criança fica toda introspectiva, fica pior ainda, né? Exatamente, você acaba Porque daí ela traumatizando passou, mais. e ela passou por uma vergonha terrível, né? É interessante que a gente começou a falar, gente, tem mais uma coisa, a enurese noturna, que é a perda da criança que passa o dia bem e à noite começa a ter perda. Algumas perdas você tem que colocar desmopressina para tratar esse paciente, então são outros perfis de incontinência. E claro, a gente entrou numa outra seara, mas o xixi na cama não tem a ver, o xixi na cama da criança não tem nada a ver com incontinência urinária, tem nada a ver. Ou não, pode? Não, ele é um tipo de incontinência, mas você vai ter, vai ter a resolução do quadro. Né? Com a idade, com o avançar da idade. Isso aí. Mas tem criança com 8 anos que está fazendo. Mas vamos lembrar o exemplo do seu pai, posso? Claro, claro. Seu pai tinha um tipo de incontinência Se paradoxal. Se ele puxar seu pé, o problema vai ser seu. Incontinência paradoxal é o cara que tem uma próstata muito grande e acaba retendo um pouquinho de urina e às vezes fica pingandinho um pouquinho. Pô, foi urinar, ficou gotejando no final. Esse já é um cara que tem uma próstata, às vezes muito grande, que você tem que operar porque ele não consegue fazer o esvaziamento da bexiga de maneira correta. É um perfil um pouquinho diferente. Então, eu acho que como você falou, tudo é válido quando você vai, igual essa paciente falou, você tem que avaliar ela melhor, ela tem que fazer uma urodinâmica. Fica evidente, né, pela fala dela que não houve uma boa avaliação ali, Perfeito, né, no caso dela, né. O Harris está falando que escutar o barulho da água é certeiro, dá vontade de fazer xixi. Psicológico. Eu acho que a gente é treinado desde pequenininho, né? Ó, filho, você vai escovar os dentes, daí você abre a torneira e faz xixi. Né? Ou mesmo nas cirurgias de fimose, quando a gente faz nas criancinhas, mãe, se ele não urinar por causa da cirurgia, vai estar estressado, liga o chuveiro ou liga a torneira que dá certo. Interessante. A Márcia Ferreira de Lima, bom dia, já retirei meu útero. O Juliano fala isso, né? Não é o Juliano, acho que quem falava, não lembro se é o Juliano que falava isso, mas o útero, depois que não quer mais ter filho, não serve pra nada, né? Então tira mesmo, né? Próstata também. Exatamente, O problema é que se for câncer, tem que tirar mesmo, mas eu digo, quando ela cresce... E se tá incomodando, né? É isso aí. Tira mesmo, né? O Márcia. E o Moisés dando bom dia também, né? A Márcia tá falando do preventivo, né? Tem que fazer o preventivo do câncer do colo do útero, né? Isso, mas ela tá falando, exatamente, ela tá falando, mas essa avaliação, quando vai fazer o preventivo, já identifica a bola na vagina que a gente falou, que é a cistocele, né? A caída, né? Os prolapsos, então já consegue ter essa avaliação lá. Muito bom, muito bom. Só vou encerrar essa entrevista lembrando, primeiro dando espaço para o César, né, falar alguma consideração que porventura a gente deixou de fazer com relação a isso, mas também lembrando que na semana retrasada ele foi eleito, né, agora numa eleição com todos os passos necessários e possíveis como diretor clínico do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Se puder falar rapidamente disso, vamos lá. César, o que é esse diretor clínico? Às vezes as pessoas nem sabem que existe um diretor clínico e para que serve. Na verdade, o hospital tem a sua gestão administrativa, que é composta por funcionários, né? Tem o presidente do hospital também, acho que é o senhor Reinaldo de Lima, tem a senhorita Karen lá, que é a gestora. Eu sou o diretor clínico, eu sou responsável pelos médicos e o meu, entre aspas, patrão é o CRM. Então, qualquer coisa eu me reporto ao CRM. Conselho Regional de Medicina. Perfeito. E eu cobro dos médicos as suas condutas e tudo mais. Isso é diferente do diretor técnico, que daí eu sou lá em Três Barras, por exemplo. Lá eu sou responsável por todos os prontuários, mas o meu patrão é o hospital. Né? Então são coisas diferentes. Porém, um complementa o outro, porque o diretor técnico tem que endossar algumas coisas que o clínico faz e vice-versa. Né? Então você tem que trabalhar em conjunto para que tudo funcione bem. E a gente vai te convidar para ser presidente de uma ONG voltada para animais perdidos. Brincadeira, tem muita coisa para fazer, né? Verdade. Parabéns, César, né? Sempre um orgulho da nossa amizade, um orgulho de conhecer toda a tua trajetória, né? E tê-lo sempre é um grande prazer, porque flui a conversa, né? A gente entende coisas que a gente não entenderia não fosse ele, né? Obrigado a vocês que participaram também, e ele vai voltar, viu? É só a gente começa a perturbar ele um mês antes, aí um dia ele consegue espaço na agenda e vem pra cá. Obrigado, César.